Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas Schneider e hoje a gente tem um quadro novo aqui no nosso canal, um quadro que vai mostrar um pouco da minha trajetória rumo à independência financeira, tá? Então esse aqui vai ser o nosso quadro Skin in the Game do canal, que eu vou fazer vídeos mensais para vocês, mostrando tanto a minha evolução como também os meus aportes e o que eu estou pensando, né, por trás desses aportes, né? O racional por trás de cada compra. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam, deixe o joinha aqui embaixo, se inscreva no canal. Isso vai distribuir esse tipo de conteúdo para mais pessoas e vai me ajudar bastante, tá? Sem mais delongas, pessoal, vamos ao nosso vídeo então. Bom, pessoal, antes de começar aqui o racional por trás do aporte, eu vou falar para vocês primeiramente que uma parte desse dinheiro que eu utilizei para aportar nesse mês veio de algumas vendas, tá? Então, eu fiz uma venda tanto da Odontoprev, que já era uma posição pequena na carteira, que eu vinha reduzindo há uns tempos, e também da Porto Seguro, tá? Cada uma delas por um motivo. Quando eu comprei essas duas empresas, foi em 2016 que eu comprei essas duas empresas, quando eu comecei a investir ativamente em ações, eu tinha uma visão muito diferente do que eu tenho hoje do mercado financeiro. E assim, pode parecer balela, mas isso é impressionante como você se modifica ao longo do tempo. Então, antigamente eu olhava muito o balanço passado e eu achava que isso necessariamente apontava uma rentabilidade futura. E eu comecei a perceber que não é bem assim, tá? Então, assim, a empresa, por ter uma gestão boa no passado, é claro que ela ganha uns pontos a mais na análise fundamentalista, mas isso não é garantia nenhuma de que ela consiga performar da forma que ela performou no passado. É só a gente olhar vários casos aí na bolsa que a gente tem casos de empresas que foram muito bem no passado e não conseguem entregar o mesmo nível de resultados no momento. Então, por conta tanto da estratégia da Odontoprev como da estratégia também da Porto Seguro, eu acabei optando por fazer essas duas vendas, tá? E trocando mais por empresas de seguridade com outras estratégias. Então aumentei a posição no BB Seguridade e também adicionei Sul América na carteira durante a crise. Então só para vocês entenderem um pouco de onde que veio o aporte, né? A gente teve um mês de julho para a nossa renda passiva praticamente tão ruim quanto o junho. Aqui, se você olhar, junho praticamente eu acho que é o mínimo de renda passiva que eu posso receber por mês, porque os shoppings pagaram muito pouco, os fundos imobiliários todos pagaram e eu não tive nenhuma de ação, né? Tive a Lupar ali, a Cosan, com R$ 25. Então, praticamente 125, R$ 130 é o mínimo que eu tenho que esperar todo mês de fundos imobiliários, né? Então, todo mês eu vou ter essa renda recorrente. E nesse mês aqui de agora de julho, a gente teve R$ 205, com ajuda um pouco aí da Odontoprev, da Itaúsa, da Engie e de alguns fundos imobiliários que voltaram a pagar um pouco mais de renda passiva. Então eu tive R$ 200 de renda passiva desse mês, que foi para o aporte de agosto, mais ou menos 5 mil, 6 mil reais de venda de ações e o resto foi complementado tudo através de um aporte normal, tá? Então, só para vocês terem noção aí de onde que o dinheiro saiu. Então, galera, voltando aqui para a plataforma do Gerando Alpha, eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade que nós trabalhamos aqui, estamos trabalhando, né, que ainda está em fase de testes, mas a gente está aprimorando essa funcionalidade, que ela tem o seguinte objetivo, é exatamente o controle de aportes aqui. Você vem, né, cadastra suas ações, eu cadastrei todas as minhas ações, todos os meus fundos imobiliários aqui, e ele vai e faz uma análise da sua situação atual. Tá? Aqui também você pode colocar outros, no caso outros eu não tenho. A minha carteira é praticamente em renda fixa, que atualmente 4,6% renda fixa, 23% fundos imobiliários e 72% ações. Isso é como está a minha carteira atualmente, tá? Aí ele também analisa por tipo de ativo. Então, a gente fez uma divisão de ativos de acordo com os fundamentos que eles apresentam, né? De acordo com os indicadores que eles apresentam. Então, se é uma ação que paga muito dividendo, que tem um payout alto, ou então um dividend yield alto, a gente classifica ela como uma ação de dividendos, como por exemplo a Engie, a Taesa, PB Seguridade. Outras ações a gente pode classificar como ações de crescimento, como a R-Log, por exemplo, Lojas Renner. Ações que crescem muito rapidamente, elas já vão para um patamar de crescimento rápido. E ações que estão passando por alguma dificuldade, né, nos seus resultados, ou então tentando realmente melhorar a sua capacidade operacional, a gente coloca como ações de turnaround. Então a gente tem esses 4 tipos de ações que dividem a nossa carteira de ações aqui, tá? Então eu tenho ações de dividendos, turnaround,
crescimento e crescimento rápido. Atualmente minha carteira está bem voltada para ações de crescimento. Eu comprei muita ação de crescimento durante a crise, então acabou que ela ficou bem desbalanceada para esse lado das ações de crescimento. E a gente tem uma análise aqui também de fundos imobiliários, tá? A análise de fundos imobiliários ela é feita por setor nessa ferramenta aqui. Então, tem fundos imobiliários que são híbridos aqui, praticamente esse aqui, dentre os que eu tenho, é o KNRI, que é uma posição grande que eu tenho no fundo híbrido, e eu tenho também o HGRU, né, que é um fundo híbrido também. E quando a gente olha as lajes corporativas aqui, 12%, logística 45%, híbrido 18% e shopping 23%. Então, qual o meu objetivo sabendo que essa é a minha alocação atual? Eu quero aumentar um pouco mais de renda fixa, tanto que eu coloquei aqui o objetivo de renda fixa 10%, mantive mais ou menos os FIIs e as ações. Então, o objetivo é aumentar um pouco a renda fixa, mas ao mesmo tempo fazer um pouco de aporte também nos fundos imobiliários e nas ações, mas colocar bastante mais na renda fixa. E depois eu vou mostrar para vocês uma planilha do Excel aqui, no qual eu separei o quanto que eu vou colocar para cada ativo, tá? Olhando as ações, eu queria ter um pouco mais de ações de dividendos nesse momento, porque eu acho que elas têm uma função um pouco mais defensiva na carteira, tá? E mantendo aqui mais ou menos a quantidade de turnaround, de crescimento rápido igual. Mas o meu objetivo principal é tirar um pouco de crescimento e colocar em dividendos. Como que eu vou fazer isso? Vendendo crescimento? Não. Eu prefiro fazer através dos aportes mesmo e aos poucos eu vou balanceando a carteira um pouco melhor dessa forma. Dos fundos imobiliários, eu tenho interesse em aumentar um pouco a logística e aumentar um pouco os FIIs de shopping também, chegando em 25% aqui, 15% de lajes corporativas, 50% de logística e aí sobraria uns 10% aqui para o híbrido, né? Redução do híbrido ao longo do tempo, eu acho que é melhor para mim. E pessoal, tem uma coisa bem interessante aqui também que a gente adicionou, que foi a sugestão do aporte, tá? O que é essa sugestão do aporte? Você vem aqui, coloca o valor do seu aporte, no meu caso eu vou colocar 20 mil reais aqui, que é um aporte considerável que a gente está fazendo, e aí eu venho conferir sugestão, ele já coloca aqui ó, automaticamente quanto que eu tenho que colocar mais ou menos em cada classe de ativo. Então, a minha distribuição ideal de renda fixa é 10%. Ele vem, avalia que eu tenho 4,5% e percebe que eu tenho que colocar grande parte do meu aporte em renda fixa para que eu chegue na distribuição ideal da minha carteira. Então ele fala aqui que eu tenho que botar mais ou menos 10 mil reais em renda fixa e o resto pode ir para ações. E aí um guia aqui que eu tenho que colocar mais ou menos 7 mil reais em dividendos, 1.700 em turnaround, crescimento rápido 750 reais. Então, você precisa seguir exatamente isso aqui? Não exatamente, tá? Mas já ajuda muito você ter mais ou menos noção de quanto que você tem que colocar para chegar próximo da sua distribuição ideal. E aqui ele tem algumas ações que têm essa característica de dividendos e que estão na minha lista de desejos, né? No meu radar, lá na wishlist. Então é interessante também que ele fornece aqui algumas opções que você pode adicionar na sua carteira para aumentar essa minha distribuição aqui atual de dividendos de 27% para uma carteira 40% em dividendos. Então, uma carteira bem mais defensiva. Bom, chegando aqui na planilha agora, a gente consegue ver mais ou menos como é que eu dividi esse aporte que eu decidi fazer, né? Então, tem um aumento de capital da CVC aqui, que eu decidi participar, apesar das dificuldades da empresa, né? Apesar de ela ter quebrado um pouco esse voto de confiança de ter soltado o balanço no dia 31 de julho, resolvi confiar na empresa, tem aqui R$ 500 separado para o aumento de capital para a subscrição da CVC, tá? Então já deixei esse dinheiro separado na Clear para não fazer parte do meu aporte aqui efetivamente. Em ações, né? Aqui na verdade é só ações. Eu coloquei ações barra FIIs, mas na verdade é só ações. Eu fiz a soma aqui de tudo que eu comprei, né? Vou explicar para vocês mais na frente. Falando um pouco dos fundos imobiliários, eu decidi comprar um pouquinho de VILG, aumentando um pouco mais a minha exposição no setor logístico e decidi comprar MOL também, por conta de eu achar que ainda está numa precificação muito interessante. Então, só comprei esses dois fundos imobiliários e por enquanto eu estou satisfeito com a minha quantidade de fundos imobiliários, não quero aumentar muito minha exposição nessa parte de fundos imobiliários. Se for olhar, a gente tem uma empresa nova aqui na carteira, Sanepar, decidi abrir posição na Sanepar. Não acho que é uma empresa que está mega barata, nem mega cara também. Acho que é uma empresa que é muito fácil de ser precificada pelo mercado, né? Ela tem receita relativamente perene, ela é uma empresa resiliente. E o intuito mesmo é aumentar um pouco minha parcela de dividendos em empresas que não sejam do setor elétrico ou então que não sejam financeiras também, porque eu já tenho bastante dessas duas empresas, né? Desses dois tipos de empresa.
Então aqui a gente tem a soma de todas as compras, né? As empresas que eu mais comprei aqui foi Banco do Brasil, depois que eu percebi que a carteira de crédito do banco, na verdade, é bem mais resiliente do que eu pensava. Então eu achava que o Banco do Brasil ele era um banco mais arriscado do que o Itaú e o Bradesco, por exemplo. E se a gente for perceber a carteira de crédito deles, grande parte da carteira de crédito é rural ou então simplesmente empréstimos consignado, né, para servidor, o que tem uma inadimplência um pouco menor do que outros tipos de crédito. Então, na minha opinião, o Banco do Brasil está muito bem posicionado para a crise, inclusive. Tá? E aí eu comprei um pouco de Itaúsa, também acho que está relativamente descontada. Olhando aqui outras posições que eu aumentei razoavelmente, abrindo Sanepar já com uma quantidade razoável aqui, praticamente R$ 1.000 na Sanepar. E as outras empresas praticamente eu fiz compras aí regulares, nada muito grande aqui, nada que chamasse muita atenção. Talvez a Ser Educacional aqui, por ser uma ação que eu ainda tenho pouca posição na carteira. BR Malls eu ia comprar mais, BR Malls, só que ela acabou que na semana passada subiu muito, subiu cerca de 15%, eu acho, em 2, 3 dias, depois do resultado da Multiplan, que mostrou que os shoppings já até que eles estão vendendo acima do esperado. Então já começou a mostrar realmente que aquela narrativa que os shoppings iam acabar para sempre, que ia ser tudo e-commerce, ela não está se sustentando tanto mais. E você vê que geralmente as narrativas que são muito extremistas, elas tendem a não se concretizar. Então eu acho que os shoppings são um mega futuro, crescimento absurdo. Não, também acho que não. No entanto, eu não consigo ver, assim, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, a vida do brasileiro sem o shopping, tá? Porque o foco do shopping realmente é entretenimento brasileiro, entretenimento com segurança, né, no caso. Então, assim, uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, eu separei as empresas aqui em crescimento, né, e dividendos, conforme a nossa separação aqui da nossa plataforma, da nossa ferramenta, tá? E eu quero mostrar para vocês que eu comprei de crescimento, eu comprei cerca de R$ 2.800 de empresa e de dividendos bem mais, né? R$ 4.600 de dividendos. Então, acabei indo contra a sugestão de aporte, porque eu acho que é uma coisa que eu vou chegar lá aos poucos, tá? Mas o foco atualmente dos meus aportes aqui na minha carteira já é muito mais dividendo do que crescimento. Eu acredito que nesse momento que a gente está, eu acho que até um momento de mais incerteza em relação aos preços do que março. Março eu me sentia um pouco mais confortável em fazer compras em empresas mais arriscadas. E agora eu prefiro buscar uma empresa que tem um rendimento passivo um pouco maior, uma empresa um pouco mais defensiva, né? Você vê que eu compro bastante empresa aqui, tipo a Engie, tipo a Sanepar, por si própria, a Taesa, BB Seguridade, que eu também acho que tem uma boa resiliência. Enfim, são empresas que eu acho que elas têm um risco um pouco menor do que outras empresas como a IOSP, a BR Malls por si própria, Ser Educacional, que está num setor bem complicado. Então eu acabo balanceando dessa forma. E quanto em março eu estava tentando balancear um pouco mais para o crescimento e um pouco mais para pegar realmente aquelas oportunidades de risco, né? BTG Pactual foi um exemplo, Lojas Renner desde lá, comprando desde os R$ 30 também é um exemplo. Agora eu já mudei um pouco a minha cabeça. Eu estou querendo um pouco mais de segurança na minha carteira de ações e também no meu portfólio. Por isso que eu estou aumentando a renda fixa e aumentando as ações de dividendos, tá certo? Então esse é um pouco do racional do que eu estou pensando agora acerca do mercado. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, que tenha agregado valor para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aqui embaixo, deixe seu comentário também do que você achou do vídeo, do que a gente pode melhorar e até mês que vem, no próximo episódio da nossa jornada aqui rumo à independência financeira, gerando independência. Um abraço a todos aí, bons investimentos.